E hoje tem o segundo episódio da nossa série especial com os pré-candidatos a prefeito de Rio do Sul. As entrevistas estão sendo exibidas por ordem alfabética, o tempo limite e os temas abordados são os mesmos para todos os pré-candidatos. Grace Sauer. É isso aí, Marcelo. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Hoje, nosso convidado para essa série de entrevistas é o pré-candidato do PSD à Prefeitura de Rio do Sul, Gerry Consoli. Ele que é empresário aqui no município. Gerry, muito boa tarde para você. Fique à vontade para se apresentar e obrigado por aceitar o nosso convite. Grace, uma boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Eu me sinto muito feliz em poder conversar contigo e também conversar com os telespectadores. Então, Gerry, fala um pouquinho para a gente sobre sua vivência. Você é natural aqui de Rio do Sul, sabemos que você é suplente de deputado estadual, empresário do ramo de eventos, né? Conta um pouco para a gente sobre sua história. Eu nasci no oeste do estado de Santa Catarina. Vim para cá muito cedo, sou de família muito pobre, muito humilde. Eu vim para Rio do Sul em busca de trabalho. Aqui eu encontrei trabalho. Fui garçom a minha vida toda, do setor de serviços. Me tornei empresário muito cedo. Aos 17 anos, a minha mãe me emancipou e eu montei o meu pequeno negócio. Prosperei ajudado pelas pessoas dessa cidade, pelo crescimento desse município. Me tornei um empresário de relevância no setor de eventos, graças às pessoas que sempre me ajudaram e me oportunizaram trabalho. Sou suplente de deputado, o que coloquei como um propósito de vida para mim, que ao me aproximar dos 50 anos eu queria dar minha contribuição para a sociedade, para a comunidade e devolver para as pessoas um pouco daquilo que as pessoas me deram, apoio, contribuição. Né? Então, eu me sinto desafiado para isso. Temos uma outra pergunta, por que você quer ser prefeito? Já respondeu uma parte dela aqui, então. Eu sou um cidadão comum. Como eu te falei, eu nasci no oeste do estado, vim para Rio do Sul, essa cidade me acolheu. Hoje eu sou cidadão rio-sulense, recebi o título de cidadão recentemente. Me traz muita satisfação isso, e por viver uma vida simples, uma vida do cidadão comum, viver o dia a dia da cidade de Rio do Sul, ter sido sempre dependente de saúde pública, de educação pública, de políticas públicas que atendam o cidadão humilde. Então eu tenho experiência de vida da importância da política, do que a política pode ter na vida das pessoas, né? E por isso eu coloquei esse propósito de vida, como eu te falei, e por isso eu quero ser prefeito de Rio do Sul. Então vamos falar de alguns setores que envolvem a gestão pública, a administração, por exemplo, infraestrutura. Sabemos que Rio do Sul é uma cidade que está em expansão, em crescimento, muitas pessoas de fora vêm morar aqui. Qual é a avaliação sua sobre a infraestrutura na cidade hoje? O que precisaria melhorar? Nós estamos passando por um momento desafiador, né? Os impactos que sofremos recentemente, eles nos trouxeram muitos transtornos e nós temos aí como desafio reorganizar a cidade. Eu uso muito a expressão reurbanizar a cidade. Eu não tenho uma visão de um crescimento desordenado para Rio do Sul simplesmente crescer. Rio do Sul precisa crescer de uma maneira organizada e bem estruturada. Rio do Sul precisa passar por um momento de desafogar o trânsito, de ter mais estrutura para o cidadão viver bem. O cidadão precisa da rua sem buraco, o cidadão precisa de uma infraestrutura que dê resposta para ele lá na rua onde ele mora, na casa dele. Uma infraestrutura de uma Rio do Sul pensada de ponta a ponta. É isso que nós precisamos hoje pensar e entregar para o cidadão. Quando se fala em educação, também muitas famílias precisam de vagas em creches, em escolas, para as crianças, né? O que você pensa sobre isso? Planejamento, né? Nós precisamos dessas pessoas que estão vindo para Rio do Sul e é essa força que vai nos ajudar a crescer, né? Nós precisamos dessa mão de obra, mas nós temos que cuidar para não colapsar a saúde, não colapsar a educação, a habitação, transporte público. Então são muitas coisas que nós temos que pensar e nos organizar. Receber essas pessoas é importante, dar a elas a dignidade e a devida atenção. Então, um planejamento com uma visão que atenda a todas essas demandas, para essas pessoas virem para Rio do Sul, estarem felizes aqui, serem atendidas como cidadãos e nos ajudarem a um crescimento organizado. Isso envolve a área de saúde também, quando se fala em planejamento, porque muitas pessoas hoje estão na fila, né, esperando ali uma consulta, uma cirurgia, teria que ser melhorado isso também. Sem sombra de dúvida. Olha, hoje, inclusive, vai acontecer a última Conferência Municipal de Saúde, né? A última das tantas que ocorreram. E participando de muitas delas, a gente percebe o anseio do cidadão e as demandas que a saúde tem. Hoje a gente tem certeza que um terceiro turno nas unidades de saúde, na saúde de Rio do Sul é muito importante. O mutirão de saúde, ele é importante sim, e ele tem que acontecer no bairro onde as pessoas moram, não somente aqui na Policlínica.
nós precisamos reestruturar as unidades de saúde, tirá-las dos locais onde pega enchente, precisamos levá-las para as áreas mais elevadas, precisamos entender que o cidadão precisa cumprir o seu horário de trabalho e depois chegar em casa, atender os filhos e ainda ter um espaço de tempo para poder se dirigir para a sua unidade de saúde e lá ter a atenção que ela merece. Nós precisamos entender o porquê que a Conferência de Saúde nos mostra quase 500 mil consultas em 7 anos. O cidadão não compareceu, o que dá quase 1 milhão de consultas não utilizadas, porque aquele que não foi tirou o espaço daquele que poderia ter ido, né? Então entender que muitas vezes não é uma vontade do cidadão. O que está fazendo com que ele não compareça? E precisamos nos adequar. Se nós queremos saúde de qualidade, nos adequar a atender o cidadão da forma como ele precisa ser atendido é bastante importante. Gerry, nós temos percebido nas suas redes sociais, o senhor explora muito essa questão do controle de cheias. Gostaria que você fizesse uma avaliação para a gente desse serviço que começou, da limpeza do rio, que abrange aí 8 quilômetros e 200 metros, é a previsão. O que você acha disso e quais são as suas propostas ou o que você pensa de atuação nessa área para mitigação de cheias aqui em Rio do Sul e no Alto Vale? Grace, eu falo muito de cheias porque eu sou um dos tantos cidadãos que sou impactado com a cheia. A minha casa sempre pegou enchente. Hoje eu não moro mais na área que alaga, mas o pouquinho que eu tenho de negócios ainda pega água quando dá enchente. E quando eu fiz a minha campanha para deputado estadual e quando eu tive a oportunidade de ficar 60 dias na LESC como deputado, eu trabalhei fortemente para isso. Eu propus e aprovei leis como a Lei de Ajuda Mútua, que ajuda o município nesse momento de dificuldade. Também a Lei de Transparência nas operações das barragens. O que eu vejo das obras para diminuição do impacto de cheias? Como tu citaste, essa obra que está ocorrendo agora da limpeza do rio, né? Todo movimento ajuda, mas eu penso e tenho certeza que ele tem que ser feito da forma correta. Essa limpeza está começando no município de Rio do Sul, pelo decreto de calamidade, suprimir a necessidade do licenciamento ambiental. Mas o município de Lontras também tem o decreto de calamidade pública, então essa limpeza poderia estar iniciando a jusante lá em Lontras, que é próximo do local onde nós temos que construir o canal extravasor de Salto Pilão. Então limpar abaixo de Rio do Sul é mais adequado. E Lontras também tem o decreto de calamidade, o que dá a condição dessa limpeza começar lá embaixo. Nós precisamos dar vazão para o rio. Dar vazão aonde? No maior gargalo, que é Salto Pilão. Essa limpeza seria mais efetiva se tivesse começado por lá e aí ir subindo. Nós teríamos uma resposta mais adequada. E aí vamos tratar da construção das 2 microbarragens, que o governo já sinaliza essas construções. O que mais nos chama a atenção nesse momento, que nós temos que focar bastante, e graças a Deus eu construí respeito e tive habilidade política para poder acessar a Assembleia e contar com a ajuda dos deputados, para que nós tenhamos aí a devida reforma das barragens, né? A manutenção daquelas comportas que não estão operantes, e isso impacta nessa última cheia recente, pelo menos 1 metro d'água poderia ter sido evitado dentro da nossa cidade. Na Coab, por exemplo, que nos entristece, que não teria entrado água dentro daquelas casas. Então é por isso que eu falo de cheia, porque eu sou um cidadão que vive a enchente cotidianamente. Está aí um assunto que interessa a toda a população e que deve ser abordado não só em período de enchente. Pré-candidato Gerry, muito obrigada pela participação aqui com a gente mais uma vez. Esse é Gerry, cônsul, empresário de Rio do Sul e pré-candidato a prefeito do município. Marcelo, com você.